Olá! O objetivo dessa série de vídeos é abordar de uma maneira prática, então são notas, são algumas reflexões sobre a aplicação de boas práticas de governança e gestão de TI. O meu nome é Altair Júnior Anselmo Soares, eu sou bacharel em análise de sistemas pelo FGD, também tenho uma especialização em redes na Uniderp, e recentemente terminei um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Eu já sou analista de sistemas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul há 13 anos. Boa parte da minha carreira lá dentro é na vertical infraestrutura, rede, segurança. E recentemente, há mais ou menos 2 anos, eu estou na posição de diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação. Atualmente, o meu interesse é sobre gestão, principalmente sobre gestão ágil e lean, e práticas e condutas DevOps. São as coisas que atualmente eu tenho estudado e meu interesse está voltado para isso. Bem, são as boas práticas de governança e gestão de TI. Nós temos inúmeras práticas, talvez as mais boas práticas, talvez as mais conhecidas são o ITIL, que é ISO 20000, que é sobre gestão de serviços de TI. COBIT, que é já um framework bem amplo, pega processos de governança e processos de gestão. Nós temos a família da ISO 27000, que é segurança da informação. Temos muitas outras, CMMI, desenvolvimento, PMBOK, de projetos, ISO 31000 de riscos. Enfim, existem diversas boas práticas aí no mundo, cada uma com seu alvo, com a sua finalidade. Mas acima de tudo, e isso é muito importante porque em diversos momentos eu já vi pessoas advogando as boas práticas, mas advogando como um fim. Mas não, as boas práticas são um meio. Uma forma ali, existe um consenso naquele grupo de profissionais para a criação daquelas boas práticas, depois de anos ali testando formas diferentes de fazer, e chegaram num ponto em que todos concordam em algumas coisas, e aí é lançada a boa prática. Mas a boa prática, ela não é um fim nela mesma. Quase todas têm esse objetivo, que é entregar maior valor para o seu negócio, entregar maior valor para a sociedade, realizar as coisas de uma maneira mais eficiente ou de uma maneira mais segura. Todas elas têm esse objetivo. Obviamente que você adotar uma boa prática inteira, ela deve te garantir isso, mas nem sempre isso é possível. Então, a grande mensagem que eu gostaria de passar é que existem muitas, mas elas não são um fim, elas são um meio para se conseguir algo, e aí cada norma tem lá a sua área de conhecimento em que ela é abordada. E aqui nós vamos falar, vocês vão perceber que a gente vai falar mais sobre o gerenciamento de serviços de TI e os aspectos mais de governança do COBIT. Então, gestão, governança. Bem, isso também é uma dúvida que pelo menos eu tinha na época. Onde que essas normas, pelo menos as de TI, se aplicam? Essas normas, talvez um desenvolvedor autônomo, sozinho, ele não vai ver tanta importância nessas normas, é porque, em geral, elas se aplicam a um ambiente mais complexo. Em geral, no caso das de TI, para áreas administrativas ou unidades de tecnologia da informação. Essas unidades, elas precisam funcionar como áreas prestadoras de serviço. Elas têm que se organizar, vamos pensar mesmo uma startup, por menor que seja, que ela tenha só um produto, já não existe mais expectativa de você desenvolver um software, por exemplo, lança ele ao mercado e você não precisa da manutenção, não precisa dar suporte, não precisa atualizá-lo. E então, se a gente pensar só no aspecto de desenvolvimento, ok, talvez não seja um serviço. Mas dificilmente hoje em dia você consegue lançar um software sem esse tipo de atividades juntas, conectadas. E uma vez que você tem isso,
né, esse grupo de atividades, não só o desenvolvimento do software em si, você está projetando, você está entregando um serviço. Então, mesmo uma startup, ela é uma prestadora de serviços. E aí, se a gente pega uma unidade de tecnologia dentro de um órgão governamental ou dentro de uma empresa, de um banco, ela é uma área de tecnologia com dezenas de serviços. Desde um sistema, né, um sistema de ponto eletrônico até um fornecimento de hardware, microinformática, computadores, impressoras, serviços de banco de dados, aí já serviços internos, enfim. Essas boas práticas, pelo menos essas que a gente vai falar aqui, White e Cobit, elas se aplicam para essas unidades de tecnologia. Né? As unidades que prestam serviços de tecnologia dentro de um órgão ou até para o usuário final. E vejam, a unidade de tecnologia, né, se a gente olhar internamente, nós temos relações complexas. Né? Um produto de TI ele tem necessidades complexas, digamos assim. Você às vezes, né, para você fornecer um produto, você tem áreas de conhecimento diferentes. Então às vezes você vai precisar de profissionais de bancos de dados, profissionais que desenvolvem front-end, profissionais que desenvolvem back-end, profissionais de suporte técnico, profissionais de data center, profissionais de nuvem, de rede. Então nós temos áreas de conhecimento profissionais e tecnologias distintas que precisam cooperar para a entrega de um serviço. Nós temos também, às vezes, decisões que precisam ser tomadas. Eu vou adotar um software proprietário, eu vou ir por um software livre. Né? Se eu, às vezes, opto por um software, olha, até tantos usuários é free, né? É gratuito, mas depois, se você crescer, você já tem que pagar uma licença. Eu vou comprar em nuvem, vou hospedar em casa, eu vou usar um banco relacional, um banco não relacional, eu vou usar uma tecnologia X de front-end, Y. Né? Tudo bem que eu falei alguns detalhes de tecnologia, mas existem até decisões de que eu vou comprar ou eu vou fazer em casa, de quais tecnologias eu vou adotar, de como elas vão cooperar. Bem, isso sobre a perspectiva interna. Sobre a perspectiva externa, quem está de fora da TI e precisa da TI, não é difícil a gente talvez encontrar esse sentimento. Olha, como que eu domo, né? Como é que eu domestico essa TI e como que eu faço ela dar retorno para o negócio? Porque muitas vezes áreas de TI elas também tem um problema parecido com o das boas práticas. Elas acham que elas são fim nelas mesmas e não são. As áreas de TI existem para entregar um valor, entregar um produto que proporcione vantagem competitiva, lucro ou serviços para a sociedade. Né? A área de TI não existe para ela mesma. Às vezes a gente vê profissionais que adoram tecnologia X ou Y. Quem está de fora da TI não tem nenhuma paixão por tecnologia X ou Y. Ele quer saber se o sistema vai estar disponível ou se ele está performando da maneira adequada. Então, da perspectiva externa, né, de pessoas de fora da TI, nós temos os aspectos financeiros. Em muitos momentos a área de TI ela é vista só como um tomador de recursos, né, um gastador de recursos. E às vezes não se enxerga o retorno do valor que a TI dá. Eu até coloquei essa frase porque eu achei muito curiosa quando eu ouvi. No caso, eu estava conversando com o nosso pessoal de contratos. Aí eu perguntei, olha, como que vocês enxergam, né, a TI? Aí falou, essas coisas em inglês de vocês, né? Ainda tem até isso. Às vezes as pessoas têm uma certa aversão, né, a alguns termos que nós utilizamos, algumas questões, né, de TI. E muitas vezes, sim, tem termos em inglês, palavras em inglês é muito comum. Então as pessoas às vezes ficam com medo, né? Mas por outro lado também elas sabem que é importante a TI, né? Ela salvaguarda informações às vezes de um negócio inteiro. Então, né? De quem está de fora, nossa, às vezes gasta muito, é estranho, mas eu preciso dela porque ela me dá uma vantagem, ou sem esse sistema eu faria de uma forma totalmente mais precária ou mais demorada. Então,
as boas práticas, elas servem para esses ambientes, né? Para melhorar essa perspectiva interna dessa relação que eu falei e dessa perspectiva externa também, né? Como áreas de TI, prestadores de serviço. Sempre pensando dessa maneira. Como se aplicam, né? Poxa, nunca tratei de nenhuma norma, né? Como que se dá a aplicação disso? Eu posso garantir que é conforme a necessidade. Eu até trouxe uma frase de um consultor uma vez, disse, é para uso, não para ISO. Tudo bem que existem algumas áreas, algumas indústrias, alguns mercados que a área de TI vai ter que obedecer alguma boa prática por questões regulatórias, legais, e aí, né, não se discute, mas mesmo nessa perspectiva, existe uma necessidade a ser resolvida. E não o fim na própria norma, porque é bonito falar que tem isso. Embora esse é um perigo, em muitos momentos, eu acho que talvez a ISO 9001, que é de qualidade, né, é uma outra boa prática, às vezes ela é usada como marketing, às vezes a empresa persegue aquilo, às vezes pelo marketing, mas não deveria. Olha, para melhorar a qualidade dos meus produtos e serviços. Então, toda boa prática ela deve ser adotada conforme a necessidade e progressivamente. É impossível você, às vezes, implantar uma boa prática do começo ao fim, né? De 0 a 100. Você sair de 0, não tem nada, e voar 100% de uma vez. Eu já ouvi falar de um caso que tentaram implantar, por exemplo, o iTunes, não durou 2 anos. Você, às vezes, tem uma direção que força aquilo ali, mas a gente sempre tem que lembrar do aspecto cultural. Peter Drucker fala que a cultura como estratégia no café da manhã. Então, se por um lado, às vezes você mudar todos os processos, mudar como as pessoas trabalham, né? Que boas práticas acabam conduzindo a isso. Já é difícil, você, né, tem que gastar muita energia, às vezes a própria cultura organizacional não vai permitir ou vai manter aquilo ali de forma artificial, até que mudou o cenário, pronto, se perdeu tudo, e não foi criado algo que fique. Então, toda aplicação, não tem jeito, ela vai ter que ser progressiva. E também tem a ver, né, relação com essa questão da progressividade, aí, né, de forma progressiva, é conforme você vai adquirindo maturidade. Dependendo da boa prática, ela tem, né, detalhes mais práticos e outros mais alto nível, né? Processos mais alto nível, processos mais de baixo nível, operacionais. E você tem que ir caminhando conforme a maturidade do seu local vai absorvendo aquelas práticas. Tem muita relação com essa questão da progressividade, mas é bem claro que pelo menos hoje, onde eu trabalho, a gente consegue enxergar isso. Coisas que hoje a gente está discutindo, que se fosse há 5 anos atrás, a gente nem entenderia o que é exatamente aquilo que a gente está discutindo. Então, na medida da maturidade. Bem, para eu dar os exemplos, para eu dar do que eu vou falar aqui, que foram, né, a implantação de boas práticas onde eu trabalho atualmente, é importante eu falar o que é, né, essa unidade de TI que eu vou dar o exemplo. Bem, a Secretaria de Tecnologia da Informação é uma unidade administrativa provedora de serviços de TI para o TJMS. Hoje nós temos mais de 98% dos processos são na forma digital. Então, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem dependência total de serviços de TI. Isso até, às vezes, a gente precisa dar uma janela de manutenção. Isso já é combinado, os dias corretos, porque, como falei, a dependência total de serviços de TI. Sem o sistema, os magistrados, os servidores, enfim, ficam sem acesso às peças e fica totalmente prejudicado o trabalho. Bem, nós temos 13 mil usuários ativos e 22 mil visitas diárias no nosso portal www.tjms.jus.br. Isso aí já, né, nossa perspectiva de atendimento dos nossos usuários externos. Quando o processo se tornou digital, de alguma maneira a gente parou de, né, um certo tipo de atividade que era exercida ali nos fóruns, eles
pararam de existir e o nosso portal virou o grande fórum ou a grande entrada, né, de processos. Internamente, nós temos por volta de 5.500 estações de trabalho, computadores, isso distribuído em 54 cidades. Na TI, nós temos 169 pessoas envolvidas com a TI. Nosso orçamento, ele é em média 40 milhões por ano. Desses 40 milhões, em média, 30 milhões aquisições e contratos, 12 milhões nosso RH. Bem, essa é a nossa... é dessa unidade que eu vou estar dando os exemplos, para vocês terem uma ideia de tamanho, de amplitude, de quantidade de usuários que vão ser atendidos. Bem, o que levou, né, à busca das boas práticas? Da perspectiva interna, o que nós tínhamos? Nós tínhamos equipes desalinhadas. É muito comum, mesmo que todas as pessoas tenham, né, boa fé, vontade de fazer o melhor, se você não organiza a forma de atendimento, a forma de trabalhar, a forma de dar a resposta, enfim, a forma de você solicitar coisas, é muito fácil desalinhar. E às vezes você vê uma equipe querendo fazer o melhor com o que ela acredita que é o melhor e totalmente desalinhado do que o negócio precisa ou até do que outra equipe dentro da TI precisa. Nós não tínhamos dados, né? Nós não tínhamos dados de atendimento, ou se tinham, não eram confiáveis ou não eram padronizados. Nós não tínhamos uma ideia de quantos atendimentos ao público externo, quantos ao interno, quais são os serviços mais demandados, quais são os serviços que dão maior suporte de usuário, quais são os serviços em que a gente tem mais pedidos de acesso, enfim, não tínhamos nada disso. E nós tínhamos também o desperdício. E às vezes a gente fala de desperdício, a gente pensa só em fecha a torneira de água, esse tipo de coisa. Mas o desperdício, ele às vezes se dá de outras maneiras. Por exemplo, quando eu pego um desenvolvedor com anos de experiência, né, e coloco ele para atender um usuário final que pode ter uma dúvida extremamente simples, eu estou cometendo ali um desperdício. Esse usuário, ele poderia, esse desenvolvedor, né, esse colaborador, ele poderia estar fazendo uma atividade muito mais nobre, muito mais significativa para retornar valor do que às vezes atendendo uma dúvida ali de onde clicar para tal funcionalidade no sistema. Nós tínhamos muito esse desperdício, esse tipo de desperdício. E também, por outro lado, a gente tinha uma certa escassez. A gente, muitas vezes comum você chega numa área, olha, nós não estamos fazendo isso por falta de pessoas. Quando na verdade, às vezes é falta de organização, falta de deixar as situações mais simples serem resolvidas por profissionais mais baratos ou menos experientes e deixar as mais complexas para os desenvolvedores, para os colaboradores, para os profissionais com maior experiência. Isso é uma estratégia de atendimento, por exemplo. Da perspectiva externa, existia dificuldade da alta administração em entender e dirigir a TI. Em muitos momentos, achava-se que a TI estava tomando decisão que estava errada, quem que decidiu isso, né? Então existia essa dificuldade, né, externa de como que é essa TI e por que ela está fazendo isso. Não, ela deveria fazer isso. E também teve uma parte muito bacana que talvez poucos, bem, pelo menos quem trabalha no judiciário conhece. É o fomento do CNJ para essas práticas, para a adoção de boas práticas. E aí, até cito aqui, eles têm uma estratégia nacional de tecnologia da informação que definiu diversas coisas que todos os órgãos do Poder Judiciário tinham que alcançar, todas as TIs deveriam alcançar, e ainda um relatório anual que dá um score para cada TI de todo o Brasil. Isso independente se é Tribunal Estadual, Federal. Então, esse fomento do CNJ foi muito bacana e ele também ajudou a buscarmos boas práticas. Então, aqui eu expliquei a nossa jornada, por que a gente foi atrás de boas práticas de uma perspectiva interna e de uma perspectiva externa.
E aqui eu até paro para explicar uma coisa importante. A distinção entre governança e gestão. Governança, né? Esse slide, essas informações que estão aí é até do COBIT. Ele faz essa definição de processos. Existem processos de governança, que isso é executado pela alta administração, pelo seu board da empresa, né? Pelos executivos, esse tipo de coisa. É eles que exercem a governança. E aí ficam dentro desses processos de avaliação, direção e monitoramento. A gestão já é, vamos dizer assim, os gestores de TI. E aí os processos que estão ali são executados por ele. Então, planejar, construir, entregar, monitorar, sobre a perspectiva de gestão. Então, às vezes eu também vejo as pessoas um pouco confusas com esses termos, mas essa é a definição de processos de governança e processos de gestão, independente se é TI ou não. Como eu tinha falado, os nossos problemas da perspectiva externa, eles era na ausência de processos de governança. E aí a gente se inspirou nos processos do COBIT. Veio de lá a nossa inspiração. E os nossos problemas internos, né, essa nossa perspectiva interna, eles vinham de problemas de processos de gestão. E aí a gente buscou inspiração no ITIL. Bem, esse é o primeiro vídeo. É isso que eu queria dar essa dimensão, explicar algumas coisas mais fundamentais. E no próximo vídeo eu vou focar em como, né, quais eram, dar mais detalhes dos problemas internos e como foi, quais foram os processos do ITIL implantados e como se deu a solução